Dia 8 de dezembro foi um dia de ativa de assassinato democrático brasileiro. Como qualquer investigação de crime de homicídio que teve sua tentativa no dia 8, o que está se verificando é que essa tentativa de homicídio foi um crime doloso e premeditado. O que está se vendo em relação à tentativa de impedir a votação de pessoas foi um ato organizado, estruturado e pensado para matar a democracia brasileira. E para chegar à decisão do Alexandre de Moraes, é preciso entender o seguinte: o que se espera de alguém que exerça cargo público, de alguém que exerça um cargo público de segurança, é que esta pessoa, um agente do Estado, um servidor público, não esteja trabalhando para um governo, mas que esteja trabalhando pelo amadurecimento do regime democrático brasileiro e pela segurança de todos. Por que esta observação? Porque o decreto prisional decretado pelo ministro Alexandre de Moraes fala em dois crimes: o crime de prevaricação e o crime de violência que visa impedir o exercício do direito político. Prevaricação é o servidor público agir ou deixar de agir para satisfazer interesses pessoais. E é exatamente isso que está se comprovando. Eles montaram uma operação para satisfazer os interesses pessoais de um regime fascista, utilizando uma estrutura de violência para impedir a população de chegar aos locais de votação. É interessante verificar qual o nome que eles dão à operação realizada, chamado policiamento. Policiamento, temos exatamente policiamento direcionado. Por quê? Porque isso demonstra claramente que o seguinte, que eles estavam fazendo uma operação absolutamente direcionada a esse objetivo. E aí demonstra a verdadeira suspeição dessas autoridades, uma suspeição que, inclusive, remonta exatamente à suspeição declarada pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao Sérgio Moro. O que é aquilo? Dizer o seguinte: a autoridade, em vez de estar exercendo o seu poder para o bem de todos e de maneira impessoal, estava direcionada a este fim específico. E aí se monta uma cena do crime, falando de uma maneira meio sherlockiana, uma cena do crime, quando você entra, tem o cigarro, o batom, a cápsula no chão. Essa cena do crime, ela é hoje o que se encontra nas redes virtuais. Então, a cena do crime está nos e-mails que foram apagados, mas foram recuperados, porque, mesmo se apagando, as pessoas não têm noção que fica no hardware os e-mails apagados, que fica Sim. na nuvem, que as mensagens de WhatsApp que foram encontradas no celular, que fica no hardware, fica na nuvem, ou seja, estão montando uma cena que demonstra que todo este aparato foi um aparato de uma organização criminosa de servidores públicos que desviaram da sua função por interesses absolutamente pessoais e que visava sacrificar, matar a democracia brasileira.